Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito amor, com muito carinho, que damos início a mais um Evangelho no Lar Online. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que possamos então trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Agradecemos muito a companhia de todos vocês. Tem pessoal aí que está conosco há tantos anos, né? Outros que estão entrando agora. Que bom que a gente tem isso de poder alcançar um maior número de pessoas por ser virtual. Então, o nosso total agradecimento também à Maria do Carmo, que sempre deixa ali o trechinho que a gente leu, né? No Evangelho. A todos vocês que deixam comentários. Total agradecimento, então. Agradecimentos também a esse dia maravilhoso, né? Claro que não é só pelo dia, pelo meu aniversário também, né? Hoje, então, estou de nível, ficando mais velha, mas total agradecimento a Deus por ter a oportunidade de estar viva, de estar tentando evoluir, de estar na companhia de todos vocês com esse trabalho maravilhoso. Então, gente, vamos... senão eu vou acabar esquecendo, né? Vamos deixar aí junto aos computadores uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Lembrando a vocês que esse Evangelho ele fica gravado, então quem não tem oportunidade de estar fazendo às quintas-feiras às 20 horas, pode estar fazendo outro dia ou simplesmente nos escutando, né, a qualquer momento que vocês achem oportuno, tá bom? Bom, gente, vamos pedir então que vocês relaxem, vamos esquecer dos problemas que tivemos durante a nossa semana, durante o nosso dia, vamos entrar em sintonia com Deus, com a espiritualidade superior, pedindo que seja um evangelho de muito amor, que a gente consiga levar para nossas vidas todos os ensinamentos que a gente leu, que a gente lê, né, no evangelho, aos comentários, que a gente só cresça com isso. Então vamos agora ficar com a paz de Deus neste evangelho. Vamos então à nossa prece. Vou colocar a prece de Chico Xavier, Oração Nossa. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós
além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Bom, pessoal, depois dessa linda prece, vamos então agora à nossa leitura. Como vocês sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna, então fica mais fácil a nossa compreensão. Quem não estiver com esse ou com o Evangelho antigo, não tem problema algum, pessoal. Apenas escutem a leitura, ok? Estamos no capítulo 17, dando continuidade, agora é o item 9, os superiores e os inferiores. François Nicolas Madeleine Cardial Morlot, Paris, 1863. Aquele que recebe a autoridade terá que prestar contas, assim como aquele que recebe a riqueza. Não acreditem que a autoridade seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar, assim como acreditam, erroneamente, a maior parte dos poderosos da terra, que pensam que a autoridade lhe foi dada como um direito ou uma propriedade. Deus tem provado constantemente que a autoridade não é um direito e muito menos uma propriedade, pois a retira dos que dela se acham proprietários, quando lhe convém. Se a autoridade fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria intransferível. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela pode lhe ser retirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, quando quer, e a retira quando julga necessário. Olá pessoal, tudo bem? É sempre um prazer estarmos juntos, novamente, nesse dia maravilhoso, como a Janete mesmo falou, dia do aniversário dela, é sempre um dia maravilhoso. Quer fazer uns passeios, entendeu? Quer curtir a natureza, a vida, onde a gente está agora, no meio da natureza. Se vocês ouvirem algum barulho aí, é vento, com certeza. Vamos lá, autoridade. Agora ele não está falando da riqueza, está falando da autoridade. E a gente tem visto cada absurdo, sobre isso. Quem está acompanhando o noticiário agora está vendo como é que é o jogo de autoridades. Aquelas pessoas, que estão no poder por algum motivo ou outro. Mas com certeza ninguém está num poder em vão. Para as mudanças ocorrerem nas nossas vidas, a gente tem que passar por certos sacrifícios. A gente só melhora quando a gente sofre, quando a gente apanha da vida, quando a gente cai. Aí a gente vai aprendendo. Com exceção daqueles que já fizeram isso numa vida passada, nessa se encontram em melhores condições. Mas nós, que ainda estamos aqui na figura de provas, a gente aprende a lidar com isso, com algumas coisas que nos são colocadas na mão. E a autoridade é uma delas. Ter autoridade sobre algo, ter o poder de decisão, ter a palavra que define. Então tudo isso é um atributo que, na verdade, é uma grande e terrível prova. Porque, na verdade,
Eu falei de novo a palavra verdade. Porque ela nos leva ao nosso extremo. Se nós não formos pessoas coerentes, se nós não formos pessoas conscientes, nós vamos ser orgulhosos. Achar que temos esse poder ou que estamos nessa situação porque a vida assim o quer. E não é assim que funciona. Já descobrimos, já vimos e já sabemos, né, que existe uma grande engenharia que coordena tudo isso. Então aqueles que estão hoje fazendo isso, eles sabem que tem algo a fazer, tem algo a dizer e teria que, no caso, aproveitar essa oportunidade de ter autoridade. Por quê? Porque a autoridade pode ser simples. Não precisa ser essa de líderes de nações, mas ela pode ser uma autoridade diante de um filho, né, dos filhos, uma autoridade diante de animais que nos servem de companheiros na jornada, né? Alguns são elevados né, até a uma proporção assim comparativa de igualdade, apesar das diferenças, né? Então a gente tem sim na vida vários momentos de autoridade, vários momentos em que a gente vai ter que decidir alguma coisa, vai ter que tomar iniciativa na frente. Aí envolve coragem, aí envolve inteligência, aí envolve capacidade. E ela pode ser ali nos conceitos mais simples que nem eu citei. Também nesses conceitos mais simples nós vamos enxergar pessoas que são más, que são ruins, que são orgulhosas, que destroem a vida dos outros com a autoridade. Olha só, não pensem que tudo isso passa em branco, tá? Nós somos cercados de espíritos que nos acompanham, nos vigiam e nos observam tudo o que a gente faz em relação aos outros, em relação ao lugar que a gente vive. A ideia nossa aqui, a ideia que nós temos que ter daqui, da nossa presença aqui, ela é de crescimento espiritual. Então a pressão vai ser grande. Então coisas que estimulam a gente a cometer erros vão existir em todos os lados. E às vezes a gente comete erros como forma de aprendizagem. Façamos bom uso da autoridade àqueles que o têm e entendam que nós vamos encontrar sim pessoas que não têm autoridade como prova. Nós vamos encontrar pessoas na nossa jornada que têm uma autoridade por missão, de poder defender um grupo, poder levar adiante uma tarefa, de poder causar uma grande modificação. E essas pessoas, elas já vêm construindo esse caráter, essa presença, já em vidas anteriores. E à medida que nós vamos evoluindo, automaticamente vamos melhorando a nossa condição e assim adquirindo a possibilidade de, numa outra vida, vir com autoridade para continuarmos os nossos trabalhos, os nossos desempenhos, a nossa vida. Então pensem em tudo como sempre uma grande oportunidade. E se vocês estão num posto de autoridade e cometem erros, né, equívocos, levantem a cabeça e, por estarem ali, continuem então modificando esses gestos, esses atos, melhorando, repensando a sua posição, tá? Não estou dizendo para cobertar nada, nem passar a mão na cabeça de nada, mas de usar o máximo de inteligência possível para cada situação. Nós estamos agora diante de um momento que a gente vai ver as decisões, né, serem tomadas lá por cima. E aí a gente vai ver como é que as coisas se encaminham. Isso já aconteceu várias vezes, acontece sempre na história da humanidade. Então não se preocupem, não tem nada que por enquanto nos afete, nem vai nos afetar, nem sei se vai acontecer alguma coisa. Essa não é a questão. Mas para que a gente observe, né? Não precisa julgar, não quero que julguem nada, né? Mas que apenas tomem um papel de observar as coisas, como é que as pessoas agem diante de uma autoridade. Até para que vocês possam usar a autoridade de maneira simples. E acreditem,
mais oportunidades de autoridade vamos ter. E a gente vai cair, e a gente vai se erguer e vai melhorar a nossa posição, a nossa condição de ser humano consciente, coerente. Porque nessa jornada nós temos um objetivo, né? O objetivo final é o objetivo final daqueles que fazem, né, parte do planeta Terra é o melhoramento para sair dessa condição e passar para espíritos regeneradores ou regenerados e trabalhar em outras funções e assim por diante. Então nós estamos aqui para poder vencer os obstáculos das nossas provas e concluir as nossas missões da melhor maneira possível, mesmo que estar numa missão não signifique que a gente não vai cometer erros, tá? Porque as missões elas vão sendo mais complexas e a gente pode até tropeçar, aqueles que vieram com missões. Mas aqueles que vieram como prova de autoridade, prestem muita atenção em tudo que vocês estão fazendo, prestem muita atenção nos exemplos que o mundo nos mostra o tempo todo de autoridades, de poder, para a gente poder escolher o que seria o melhor para aquela comunidade que nós estamos, para aquela sociedade, para aquele grupo de trabalho, enfim, para a vida em geral. Pensem sempre nisso. Quando vocês assumirem algo que vocês vão ter que levar adiante, decisões e poderes. E, como eu falei, isso pode ser até dentro do nosso trabalho. Às vezes, é claro que vai ter o dono da empresa, o diretor, mas todo mundo tem os seus poderes, né? E assim vai. São carreiras, são hierarquias, assim por diante, né? Eu que venho da vida militar, passei por isso durante 30 anos. Já está há 10 anos que eu estou na reserva já. Mas então assim a gente vê, né, que isso tudo é um grande aprendizado lá, de disciplina, de pensamento, de não fazer nada que esteja fora da minha alçada, para não desrespeitar aqueles que têm autoridade sobre um ato que eu estou fazendo, uma ação, e assim por diante. Então todo mundo vai ter o seu exemplo de vida, todo mundo vai ter as oportunidades que vão surgir na frente, tá? E podem ter certeza que vão surgir. Planeta de provas e expiações é isso mesmo. E por hoje seria isso, nós vamos falar só desses 2 parágrafos agora e daremos sequências então sobre essa questão de superiores e inferiores. Vamos agora então à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, que atendo a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces, aos encarnados e desencarnados, e a todos vocês que participam do Evangelho. Que a espiritualidade superior nos envolva com sua luz, que guie nossos passos e que nos inspire a viver segundo os mais elevados princípios do amor e da caridade. Que possamos, através desta oração, encontrar o alívio para as nossas dores, a solução para os nossos problemas e, acima de tudo, a paz para os nossos corações. Que este momento seja de profunda conexão. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda
e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos tenham uma excelente semana, que prestem atenção então em todos os momentos que a vida lhes oferece, né, as oportunidades que a vida lhes oferece, para verem se não estão abusando ou errando de sua autoridade. E não se enganem, todos nós vamos ter momentos de autoridade, todos nós vamos ter essa sensação, alguns por mais tempo, outros por menos, mas como o próprio texto diz, né, Deus pode retirar essa autoridade a hora que Ele acha necessário, porque ela não é transferível. E nós acabamos ficando com a conta daquilo que a gente fez. Então que Deus ilumine o caminho de todos vocês, que abençoe a todos que estejam fazendo aniversário hoje, inclusive a minha moreninha aqui, ela fique bem, né? E que todos vocês fiquem bem, que Deus possa iluminar todos os lares, retirar todas as formas, pensamentos negativos e todos aqueles que pediram orações, que sejam atendidos em nome de Deus, sejam atendidos de uma forma ou de outra, conforme o merecimento, mas que todos saiam aliviados ou estejam pelo menos na condição de conscientes, estejam na condição de consciente, que assim seja. Uma ótima semana a todos vocês. Já agradeço aí de antemão, né? Ao carinho, a esse pensamento bom, essa coisa gostosa, né, que vocês possam querer passar por mim. É uma pena que não nos conhecemos pessoalmente, mas é muito bom estar com todos vocês. Então agradeço imensamente o carinho, tá? Temos lives para vocês, quem não conhece a Janete, ali tem lives no Luz Espírita conosco, né, para poder conhecer a gente. Então tá, gente, ótima semana a todos vocês e até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Até lá, pessoal. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br